Bíblia, no livro de Jó, capítulo 19, versos 23 a 27. Jó, capítulo 19, versos 23 a 27. Nesta nossa série sobre o fruto do Espírito, nós vamos falar hoje a respeito de fidelidade. Fidelidade. Ou em outras versões, nós vamos falar a respeito de fé. Esta que é uma das manifestações do Espírito, do fruto do Espírito. Fé é aquilo que nos faz permanecermos firmes frente ao ataque dos inimigos. E esse inimigo que lança continuamente os seus dardos inflamados de dúvida contra nós. Fé é permanecer quando o mundo ao nosso redor desmorona. Fé é uma confiança firme, não que as circunstâncias irão mudar, mas no Deus que jamais muda. Leamos então. Jó, capítulo 19, versos 23 a 27. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Pai, aqui se encerra a leitura da tua palavra. Ela é doce, perfeita, clara ao nosso coração. Mas para que possamos, ó Senhor, extrair mais ainda dela e principalmente nos conformarmos, ó Deus, a ela e a tua vontade aqui, rogamos a ti, abençoa essa exposição. Abençoa esse teu servo, a quem foi incumbido o dever de falar. E aos irmãos que ouvem, ó Pai, prepara o coração, para que tanto eu quanto eles sejamos fiéis, ó Deus, diante daquilo que o Senhor requer de nós. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. O alvo do livro de Jó, meus irmãos, é ensinar a mim e a você a não buscarmos razões imediatas para o sofrimento, mas que eu e você possamos compreender e confiar na previdência bondosa de Deus. Nós não sabemos muito a respeito desse homem de Jó, além do que o livro nos fala a respeito dele. Jó é descrito como um homem próspero da terra de Uz, uma região que, se crê, ficava a leste da Palestina, nas proximidades de Edom, onde hoje está o território da Jordânia. O próprio Deus fala a respeito desse homem, testifica desse homem diante dos anjos reunidos em assembleia, Satanás entre eles. O diabo acusa Jó de deslealdade, de que ele, Jó, teme a Deus apenas por ser alguém abençoado pelo Senhor. O Senhor então permite que o diabo prove a Jó, primeiro tocando na sua família, tirando de Jó a sua família, tirando de Jó os seus bens, e diante da perseverança de Jó, mesmo diante dessa primeira prova, Deus permite que o diabo toque na saúde de Jó, cobrindo-o de lepra. Por que motivo Deus permite esta provação de Jó? É uma excelente pergunta. Por que o justo sofre? Quantas vezes talvez você já não foi surpreendido com essa pergunta? De você mesmo ou de outras pessoas? Por que Deus permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas? O livro de Jó vai mostrar a nós que a dor não é alguma coisa aleatória, como se Deus simplesmente escolhesse um homem para esmagá-lo por um simples capricho. E é assim que Jó acredita. Não é também o sofrimento a resposta de uma justiça mecânica impiedosa baseada em méritos, como acreditam os amigos de Jó. Nós precisamos ler o livro de Jó, meus irmãos, porque nós também, vez por outra, vagueamos entre estes dois pensamentos no meio das nossas provações. Ou eu e você acreditamos que Deus está nos punindo, ou então nós nos vemos confusos porque nós não compreendemos as razões pelas quais Deus permite que eu e você soframos. Seja como for, aqui no livro de Jó,
Deus é visto como um inimigo. Alguém que nos deve explicações. Vejam como as palavras de Jó, mantenha o seu livro aberto aí no capítulo 19, veja como as palavras de Jó são duras aqui nos versos 6 e 7. Saibam que Deus foi injusto comigo e me cercou com a sua rede. Eis que eu clamo, violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus é visto então aqui como alguém injusto. Jó está colocando Deus no banco dos réus. Segundo Jó, Deus se fez em seu adversário. Veja o verso 11, Jó falando a respeito de Deus. Acendeu contra mim a sua ira e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e acamparam ao redor da minha tenda. Deus, além de injusto, é o adversário de Jó. E não apenas injusto, mas adversário de Jó, como Deus também é o seu perseguidor. Veja o verso 22. Por que vocês me perseguem? Jó falando a respeito dos seus amigos. Como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne. Para Jó, então, o piedoso Jó, Deus é injusto, um inimigo e um perseguidor. Quantas vezes eu e você também não nutrimos a nossa insensatez com pensamentos desse tipo? Quantas vezes eu e você, diante da nossa dor, diante do nosso sofrimento, diante das nossas perdas, nós também não vemos Deus assim? Nem sempre. Nem sempre Deus vai responder às nossas indagações. Nem sempre Deus vai nos dar motivos para o sofrimento. E, na verdade, Deus não está obrigado a fazê-lo. Deus não está obrigado a nos dar qualquer satisfação. A vitória, e é isso que eu quero hoje abordar com vocês à luz desse texto, é que a vitória sobre a dor não se dá por meio de respostas. A vitória sobre a dor não se dá por meio de respostas, mas por meio da fé. A vitória sobre a dor não se dá por meio de respostas, mas por meio da fé. É o que nós temos nesse texto de hoje. Certamente, no meio de tanta insensatez da parte de Jó, esta é a voz do Espírito falando. É o Espírito que inspira Jó a falar desta maneira, como ele fala, do verso 23 ao verso 27. Nós vamos falar sobre a natureza desta fé vitoriosa, o conteúdo desta fé vitoriosa e a esperança desta fé vitoriosa. A natureza da fé vitoriosa, em primeiro lugar. Versos 23 e 24 do nosso texto. Quem dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Jó deseja que as suas palavras sejam escritas em pedra, com pena de ferro e de chumbo. O que isso quer dizer? Jó está nos dizendo que a fé é uma certeza. Fé é algo certo. Fé é algo certo. Essa é a natureza da fé vitoriosa. Fé é uma certeza. A fé não é apenas uma esperança vaga de coisas boas. Fé não é apenas o poder do pensamento positivo. Fé não é a lei da atração que move o universo. O autor de Hebreus endossa esse ponto de vista quando diz no capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Vejam só, duas palavras que descrevem a fé aqui segundo o autor de Hebreus. Certeza e convicção. Certeza e convicção. Fé não é apenas expectativa. Fé não é apenas possibilidade. Fé é certeza e convicção que fluem da palavra de Deus. Fé é certeza e convicção de que o Senhor é confiável para cumprir aquilo que prometeu. Assim como Jó, pode ser que eu e você não consigamos ver além da dor presente. Nós não consigamos ir além do sofrimento que nós estamos experimentando agora. Os dias são difíceis, as noites são marcadas pelo choro, mas a fé nos faz ver algo que os sentidos,
A fé nos faz ver algo que a razão não consegue abraçar. Nós temos a certeza, apesar do choro e da dor, de que o Senhor, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Homens podem mudar nas suas promessas. Deus jamais muda. O decreto de Deus permanece, apesar das circunstâncias. O decreto de Deus permanece, apesar da maldade dos homens. O decreto de Deus permanece, apesar de nós mesmos. Calbart é, para os calvinistas, uma figura complexa. Há muito na sua teologia que nós, como reformados, nós reprovamos, como, por exemplo, a sua visão acerca da inspiração das Escrituras. Entretanto, Barth é extremamente preciso quando ele diz que agarrar-se a Deus é confiar no fato de que Deus está lá para mim e viver nesta certeza. Essa é a natureza da fé. É nós nos agarrarmos a Deus sabendo que Deus está ali por nós. Deus está ali por nós e nós vivemos de acordo com essa certeza. Você é alguém afligido pela culpa em razão dos seus pecados? Você está em dúvida se existe um caminho de volta ou se você foi longe demais? A palavra de Deus nos diz que o Pai nos ama e que Ele acolhe a todo filho que se achega a Ele quebrantado, humilhado, desejando perdão. A palavra diz que Deus leva o nosso pecado tão a sério e leva a sua misericórdia tão a sério que para nos perdoar, Ele nos entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para levar sobre si a nossa culpa. A palavra nos diz que todo o que abraçar a Jesus pela fé vai ser considerado justo aos olhos de Deus, sem nenhuma condenação. Diga você que é afligido pela culpa dos seus pecados ou que acha que foi longe demais, você pode confiar nessa palavra. Você pode confiar nessa palavra. Você pode ter certeza dela. Fé é certeza. Você está em um momento de sofrimento? Um momento em que parece não existir nenhuma saída? Não há luz no fim do túnel para você? O seu coração está ansioso pelo dia de amanhã, pelas coisas que vão acontecer amanhã, segunda-feira? Seu coração está ansioso? Você teme a morte? Você teme a perda, talvez, de alguém querido? Do seu emprego? Do seu sustento? Da sua posição? Você teme isto? A palavra nos diz que o Senhor, o Deus em que nós cremos, é um Deus providente. A palavra nos diz que Deus cuida até das pequenas aves do céu e das flores do campo. A palavra nos faz um desafio. Se Deus não nos negou o seu próprio Filho, Ele não nos dará com Ele, com Jesus, todas as demais coisas, as menores coisas. Você pode confiar nessa palavra? Deus é digno da sua confiança? Fé é certeza. Fé é certeza. Fé é certeza. Mas ela é uma certeza baseada em quê? Qual é o conteúdo da fé vitoriosa? Verso 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Meus irmãos, a nossa fé tem um conteúdo. A fé é uma certeza, mas ela não é uma certeza vaga. A nossa fé tem um alicerce sólido, uma base sólida, uma base firme, uma rocha em que se apoiar na pessoa do nosso Redentor, Jesus Cristo. O que é que Jó sabe? O que é que Jó sabe quando ele diz porque eu sei? Ele sabe primeiro que o seu Redentor vive. Jó sabe que o seu Redentor vive. Nesse tribunal de Jó, em que ele se coloca com Deus, o Redentor é o seu advogado. O Redentor é aquele que pleiteia a sua causa diante de Deus. A palavra de Deus nos diz que eu e você também temos um advogado. Nós sabemos a partir de 1 João, das palavras do apóstolo João, no capítulo 2, quem é esse advogado? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos
advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. Que é que nós lemos aqui em João e que se alinha perfeitamente com o pensamento de Jó. Que Jesus Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. Se o problema de Jó é pecado, como os amigos acusam, Jó tem quem defenda a sua culpa. Essa nossa defesa diante de Deus não se baseia na nossa inocência, porque sim, eu e você somos culpados diante de Deus. Nós não deveríamos perguntar por que o justo sofre. Esta não é uma pergunta honesta. Se nós formos honestos, à luz da palavra de Deus e do que ela fala a nosso respeito, a nossa pergunta não deveria ser por que o justo sofre, mas a nossa pergunta deveria ser por que pecadores recebem tanta bondade da parte de Deus? Essa é a pergunta correta a se fazer. Jesus não defende a mim e a você, Jesus não se coloca como nosso advogado, como nosso intercessor, com base na nossa inocência. Jesus se coloca como nosso intercessor, como nosso mediador, como nosso advogado, baseado na sua inocência, na inocência do próprio Jesus Cristo. Porque sendo inocente, Jesus recebeu sobre si a culpa dos pecadores, daqueles pecadores a quem Deus escolheu salvar. Ele se fez, como diz João, no texto que nós lemos, em nossa propiciação. É por meio dele que eu e você somos aceitos pelo Pai. É por meio dele que a nossa culpa é retirada. É por meio dele que eu e você somos declarados inocentes. Jesus é o nosso Redentor porque pelo seu sangue ele pôde comprar homens e mulheres e crianças de toda língua, de todo povo, de toda nação. O meu Redentor vive. A morte não o deteve. Ao terceiro dia, depois que Jesus fez propiciação pelos nossos pecados, ele ressuscitou. E esse Jesus em quem nós cremos, que é o nosso Redentor, ele está vivo e ele intercede dia e noite por nós diante do Pai. Meus irmãos, nós não somos fiéis, nós não somos adoradores, nós não somos crentes de um pedaço de pau, de um pedaço de pedra inútil. Nosso Redentor vive. A nossa confiança não está no que o homem pode fazer. A nossa confiança não está no nosso dinheiro. A nossa confiança não está na nossa popularidade. A nossa confiança não está na nossa beleza passageira. Nós temos um Redentor vivo. Segundo, Jó sabe que o seu Redentor se levantará por fim sobre a terra. Sim, Jesus já triunfou na ressurreição. Ele já venceu a morte, mas o que Jó quer dizer aqui é que no final a justiça há de prevalecer. O bem vai ser novamente visto. O que Jó está dizendo aqui é a sua certeza de que o mal não tem a última palavra, o mal não irá triunfar. A história do ser humano é a história em que o bem vence o mal. É a história mais clichê que existe no universo da ficção, simplesmente porque a ficção, por causa da graça comum de Deus, reflete uma verdade que existe na história planejada pelo Senhor, a história de que, no final, o bem há de vencer. O nosso pecado não tem a última palavra. A dor presente não tem a última palavra, seja de que natureza ela for. A morte não tem a última palavra. Jesus vem sobre as nuvens, com o seu reino de justiça e de paz. Jesus vem com o seu reino em que o pecado fica de fora. Jesus vem com o seu reino em que a morte não existe mais. Jesus vem com o seu reino em que toda a lágrima dos nossos olhos já foi enxugada. Vamos juntar as peças. Qual é a natureza da fé vitoriosa? Certeza. Qual é o seu conteúdo? Jesus Cristo. Vivo, intercedendo por nós todos os dias, até que o seu reino perfeito de justiça venha. Esse é o conteúdo da nossa fé. Você crê que o seu triunfo depende de você mesmo?
Você crê que o seu triunfo, a sua vitória depende da sua força de vontade, dos seus talentos? Você crê que o seu triunfo diante de Deus depende da sua justiça própria, dos seus méritos? Que você é uma boa pessoa com crédito suficiente para conquistar a sua salvação diante de Deus? Tem funcionado acreditar nisso? Você tem obtido paz com Deus? Amigo, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Todos os demais sistemas de fé desse budismo, islamismo, espiritismo, todos os demais sistemas de fé desse mundo colocam o nosso destino sobre os nossos ombros. A responsabilidade, dizem eles, é sua. Só a fé cristã ensina que alguém já levou o nosso destino sobre si. A nossa fé nos ensina a confiarmos nos méritos de Jesus, em Jesus Cristo. Por isso eu pergunto, você já tem a sua confiança firmada nele? Jesus é o conteúdo da sua fé? E se você já tem essa confiança em Jesus Cristo, que uso você tem feito dos meios de graça? Daqueles meios que o Senhor nos deu para que nós nutramos a nossa fé neste conteúdo chamado Jesus. Você tem recorrido a Deus em oração? Você tem buscado apropriar-se de todas as promessas que a palavra traz, mas apropriar-se na certeza de que Jesus é a garantia de que cada uma dessas promessas é verdadeira? Você tem aproveitado da comunhão do corpo por meio de quem Jesus fala e age? O domingo é algo importante para você quando o corpo de Cristo se reúne? Não se esqueça de uma coisa. Jesus pagou um alto preço para que você pudesse orar. Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse fazer parte deste corpo que se reúne aqui. Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser convidados a conhecermos a revelação de Deus por meio da sua Escritura. O que é que você tem feito dos meios de graça? Como é que você vê a sua vida? Como é que você vê a vida em geral? Para você, este mundo está perdido, sem solução? Há pessoas que pensam que esse mundo está perdido e que não existe nenhuma solução para ele. Por outro lado, existem aqueles que vão para um outro extremo. Se nós quisermos e se nós nos unirmos, nós podemos mudar o mundo. Yes, we can. São aquelas pessoas que estabelecem os objetivos de desenvolvimento do milênio, que acreditam que se a humanidade se unir de alguma maneira, este mundo poderá alcançar um estágio muito melhor do que ele é. Eu quero lhe aconselhar aqui. Nem um extremo nem o outro são verdadeiros. Esse mundo tem sim uma solução. Este mundo tem uma solução, mas a solução não está no homem. Não está naquilo que nós podemos fazer. O nosso Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra. O reino, é claro, está entre nós, crentes. E crentes movidos pelo Espírito podem fazer muito para refletir o reino de Deus, os seus valores, a sua justiça. Mas a nossa esperança está no Senhor. É o Senhor que vem, e ele vem com a sua justiça e a sua misericórdia em suas mãos. Que parte aqueles que têm essa certeza em Jesus Cristo terão quando o nosso Redentor se levantar sobre a terra? A fé tem uma natureza, é certeza. O seu conteúdo é o nosso Redentor vivo. Resta agora a gente pensar em qual é a esperança da fé vitoriosa. Versos 26 e 27 do nosso texto. Depois que o nosso Redentor se levantar sobre a terra, revestido este meu corpo da minha pele e em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. A certeza da fé vitoriosa em um Redentor vivo que se levantará por fim sobre a terra é a esperança
da nossa própria ressurreição. Lembre-se, Jó está leproso. Jó é um homem leproso. A sua pele está caindo. O aspecto de Jó é horrível. O cheiro dele é um cheiro repugnante. A sua situação é tão miserável que os seus amigos se sentam ao seu redor no início da narrativa e por 3 dias os seus amigos não fazem outra coisa senão chorar. Senão chorar. Às vezes, meus irmãos, chorar é tudo e o melhor que nós podemos fazer por alguém em sofrimento. Às vezes é tudo que a gente pode fazer, é chorar junto. Mas isso é um assunto para um outro sermão. O que nos importa hoje é a esperança de Jó. Jó diz aqui que ele não verá a vitória do seu Redentor com o outro corpo, já que o seu está se desfazendo. Jó não verá o seu Redentor com outros olhos. Jó está dizendo que é com a sua carne que ele verá a Deus, o seu Redentor. Qual é a esperança daqueles que possuem a fé vitoriosa? A ressurreição. A certeza de que o seu Redentor vive, de que ele venceu a morte e de que nós também iremos ressuscitar. A esperança de que o nosso sofrimento presente não é o fim. A esperança de que o futuro é glorioso nas mãos do nosso Jesus que vivo está. Essa é a esperança da fé vitoriosa. A certeza da ressurreição, meus irmãos, é transformadora. Ela nos dá propósito. Paulo tem razão no capítulo 15 de 1 Coríntios. Se tudo aquilo que existe nessa vida é o que nós temos hoje, então nós somos as criaturas mais infelizes deste mundo. Aquilo que nós pensamos e pregamos e testificamos a respeito de Jesus, o sofrimento que nós enfrentamos nessa vida, toda a incerteza, toda a amargura que nós passamos por essa vida, não possui sentido algum. Melhor mesmo deitar e morrer. Mas porque existe uma ressurreição à nossa espera, porque existe uma ressurreição à nossa espera, há uma razão para viver, há uma razão para sofrer e há uma razão até mesmo para morrer. A certeza da ressurreição também é animadora. Porque, como Jó, nós sabemos que a morte e o sofrimento são passageiros. Meus irmãos, quanto mais velhos nós ficamos, mais dores nós experimentamos. Nós sentimos. Pode acreditar, você que é mais jovem. Você que ainda está na faixa dos seus 20 anos, você pode acreditar, depois de uma certa idade, você percebe a morte se aproximando todos os dias, lentamente. O que é que pode nos dar conforto num leito de hospital? O que é que pode nos dar conforto quando nós provamos dos efeitos colaterais de uma quimioterapia? Ou então, quando cada movimento que nós fazemos é a certeza de uma dor? O que é que pode nos trazer consolo? O que é que pode nos dar alento quando os homens nos fazem alvo de sua injustiça? O que pode trazer a luz de um novo dia para uma mãe que vê o filho nas trevas das drogas ou então vitimado pela violência da cidade? Meus irmãos, só mesmo a certeza de que a tribulação é leve e momentânea, infinitamente menor que a glória que nos está reservada no dia da ressurreição. Mas há algo mais na esperança da fé vitoriosa. Há algo mais na esperança da fé vitoriosa. A esperança da fé vitoriosa é, como diz Jó aqui no final do verso 27, uma saudade. Uma saudade que faz o coração desfalecer. Do que é que Jó tem saudades? Dos tempos felizes, é claro, que ele experimentava lá no capítulo 1. Aqueles dias em que ele tinha os seus filhos reunidos à mesa, em que havia provisão abundante e ele era um homem saudável, cercado de pessoas que o amavam. Mas a visão de Jó, confessemos, é uma visão estreita.
Jó não sabe o que Deus preparou para o grande finale da sua história. Lá no verso 42. Jó tem saudade das coisas que ele tinha, mas ele não conseguia ver o que Deus estava preparando no final. Mais do que restituir, Deus vai multiplicar. Essa é a frase para você compartilhar no seu Instagram. Mais do que restituir, Deus vai multiplicar. Foi assim como Jó, vai ser assim conosco também. Como é tolo, meus irmãos, quem quer restituição. Quem espera por restituição. Quando o que Deus já preparou é multiplicação. Restitui. Traz de volta o que é meu. Que bobagem! Que tolice essa! Primeiro porque aquilo que é seu é a culpa do pecado. Só isso. Você quer realmente ela de volta? Culpa do seu pecado? Segundo, de que valem todos os tesouros desse mundo se todos os tesouros desse mundo são acompanhados de dores? Meus irmãos, há um tesouro incomparável à nossa espera. Plena abundância de saúde e de alegria, prosperidade sem fim, a riqueza dos perversos acumulada para o desfrute dos justos. É isso que nos espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga agora, você é alguém que ama a Deus? Por isso o coração de quem possui a fé vitoriosa se enche de saudade. Não de coisas que perdeu, não de coisas que não tem, mas de alguma coisa que ainda não viveu. Nós vivemos uma saudade de coisas que nós ainda não experimentamos. Uma expectativa doce do céu, que nos faz crer, com o apóstolo Paulo, que morrer é, na verdade, lucro. E é um lucro muito menos pelo que nós receberemos, e muito mais um lucro pela verdadeira dádiva que nos espera. A verdadeira dádiva do céu não é toda a riqueza que nós vamos experimentar, não são as ruas de ouro, não é a sua saúde perfeita. A verdadeira dádiva do céu é a companhia pessoal, a companhia eterna do Senhor Jesus. Diga, você o verá? Você é alguém que já possui essa fé vitoriosa? Você crê no Senhor Jesus? E se você é alguém que já crê no Senhor Jesus, e você sabe que existe uma esperança que lhe aguarda no futuro, por que é que você anda tão preocupado e tão ansioso com o dia presente? Por que você se martiriza tanto com as preocupações do tempo presente? A vitória sobre a dor não se dá por meio de resposta, mas por meio da fé. A vitória sobre a dor não se dá por meio de respostas, mas por meio da fé. A fé vitoriosa, meus irmãos, nem sempre obtém respostas claras do porquê do sofrimento. Nem sempre nós vemos, mas ainda assim nós cremos. A fé vitoriosa é uma certeza, baseada no caráter de Deus, de que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, trazendo consigo a nossa ressurreição, para nós provarmos da sua eterna companhia, num lugar e numa eternidade de bênção perfeita. Meu desejo mais sincero, como pregador da palavra de Deus, é que no final dessa mensagem você tenha a mesma certeza de Jó. E de que a resposta dele, ao final do seu período de sofrimento, seja também a sua. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que a fé vitoriosa de Jó seja também a sua. Vamos nos colocar em pé e orarmos.